Olá pessoal, professor Rony com vocês para mais uma videoaula do canal Matemática Automática. E na aula de hoje nós vamos conhecer as particularidades de um triângulo retângulo. A primeira coisa a ser observada é que o triângulo retângulo recebe esse nome porque ele nada mais é do que a metade de um retângulo, conforme o desenho está mostrando. Se nós pegarmos um retângulo e dividi-lo ao meio, nós teremos um triângulo, e esse triângulo se chama triângulo retângulo. Esse triângulo ele tem dois lados que se chamam catetos. O cateto significa uma palavra de origem grega que significa aquele que cai de forma perpendicular. Ou seja, nós temos dois lados ali que formam um ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular. Esses lados são chamados de catetos. Temos um outro lado, que é o lado mais longo, do triângulo retângulo, que se chama hipotenusa. Palavra também de origem grega que significa oposto a alguma coisa. No caso, a hipotenusa ela é oposta a esse ângulo de 90 graus que está ali simbolizado pelo quadradinho amarelo. Nós temos também dentro do triângulo retângulo outros dois ângulos que são menores que 90 graus, representados ali pelo x e pelo y. E a partir de agora nós podemos fazer aí algumas considerações sobre o triângulo retângulo. Como ele é metade do retângulo, para calcular a sua área em metros quadrados, basta multiplicar os dois lados e dividir por 2, ou seja, aqueles dois lados ali representados pelo cateto C e pelo cateto B, a gente multiplica e divide por 2. É muito comum na fórmula universal aparecer que a área do triângulo retângulo é igual à base que multiplica a altura dividido por 2. Isso é muito comum de aparecer nas literaturas. Então, sempre vocês verão essa fórmula. A área do triângulo retângulo igual a B que multiplica H, porque a altura é representada pelo H, dividido por 2. É sempre bom a gente destacar que em um triângulo retângulo a hipotenusa é o lado maior. Outra coisa importante de observarmos, assim como em todos os triângulos, no triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ou seja, se nós pegarmos ali aquele ângulo de 90 graus, mais o ângulo x, mais o ângulo y, somando os três ângulos, temos 180 graus. E sabendo disso, é possível a gente calcular o valor de um determinado ângulo sabendo o valor do outro ângulo. E por fim, vale destacar que nós podemos calcular o valor da hipotenusa sabendo o valor dos catetos, usando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, representado pela letra A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, representados pelas letras B e C. E agora que já fizemos aí algumas considerações sobre o triângulo retângulo, que conhecemos algumas das suas particularidades, eu vou deixar para vocês alguns exercícios propostos. O nosso primeiro exercício é o seguinte: considerando um triângulo retângulo cuja base mede 3 metros e a altura mede 4 metros, qual a sua área em metros quadrados? Lembrando que aqui é o cálculo da área em metros quadrados, basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Nosso segundo exercício cobra o seguinte: considerando um triângulo retângulo cujos catetos medem 3 e 4 metros, qual a medida da hipotenusa? Então, na fórmula que apareceu na tela anterior, nós temos lá o teorema de Pitágoras, que pode ser utilizado para calcular a hipotenusa, sabendo aí as medidas dos catetos. No nosso terceiro exercício, nós vamos levar em consideração um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 20 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. E está perguntando qual o valor do outro cateto, que também dá para utilizar aquela fórmula para calcular a hipotenusa para resolver. E o nosso quarto e último exercício diz o seguinte: sabendo que em um triângulo retângulo um dos ângulos internos mede 30 graus, qual o valor dos outros ângulos? É aquela questão que eu falei agora há pouco, que somando todos os ângulos internos, nós temos que ter 180 graus. Então, com base nessa informação, e sabendo que um dos ângulos mede 30 graus, vamos tentar aí calcular o valor dos outros dois ângulos. E é isso, pessoal. A videoaula de hoje fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.